Já estamos retornando. Aproveitar, enquanto não saem os nossos dados, falar um pouquinho aí do operacional, como ele funciona. Para quem ainda não conhece, né, a forma desse operacional é o que nós chamamos de operação borboleta. Para quem opera no mercado de opções, já escutou esse termo certamente, tá? Então, o que que nós temos, né? Na parte superior, nós temos os juros de longo prazo. Eles que estão passando ali na parte superior da minha tela. Então, colocando para o índice, mas ele é o mesmo operacional para índice e para dólar. Então, nós temos a região de juros de longo prazo. Então, quando o mercado chega nesse preço, é como se ele estivesse valendo o que ele valeria no futuro. Então, automaticamente, ele vai encontrar força vendedora, que vai ser a realização por parte dos compradores. E aqui na parte inferior, o que nós temos são os juros de curto prazo. Quando falamos em juros de curto prazo, falamos que o preço está descontado, ele está barato. Então, a nossa ideia é sempre trabalhar nas asas da borboleta, na parte superior, abrindo venda e mirando na região central, que é a região de rotação ou de médio prazo, e aqui na parte inferior é onde nós compramos no curto prazo e realizamos também na região do rotation. Então esse aqui é o nosso operacional base. Tá? Se a gente for colocar isso para o dólar também, veremos a mesma coisa acontecer. Então o dólar, região de compra, região de curto prazo. O dólar tende a buscar o rotation, região central. Mesma coisa o dólar na região de juros de longo prazo. A ideia é a gente buscar o ponto de venda e entregar aqui no meio da borboleta, tá? Que é o corpo da borboleta. Então isso aqui que é a operação de borboleta, por isso que ela é tão comum aí no ramo de opções. Bom, vamos lá. O dado que a gente usa para poder abastecer as nossas ferramentas, tanto para o índice quanto para o dólar, né? Então a nossa ferramenta ela vem limpa, ela vem com esse dado apenas, né? Digite o preço atual do mini índice. E no caso do dólar, que é o que a gente está olhando, digite o preço atual do dólar futuro. Qual é o dado que deverá ser inserido aqui? O dado é a PETAX. O que é a PETAX? O Banco Central ele é responsável por controlar todo o movimento de dinheiro estrangeiro que roda aqui no Brasil. Esse dinheiro, quando ele vem circulando, né, que são chamados dos dealers, eles começam a comprar e vender dólar. É como se fossem as casas de câmbio que nós temos espalhadas pelo Brasil. Quando dá um intervalo das 10 da manhã, o Banco Central ele chama todo mundo para reunião e pergunta: onde é que vocês compraram dólar? Onde vocês venderam dólar? Qual é o ponto que vocês negociaram dólar? Com isso, ele organiza essa informação do dinheiro estrangeiro que circulou no Brasil e ele emite o que nós chamamos de PETAX. Tá? Então, a janela PETAX é o que o Banco Central ele vai nos emitir e ele emite este dado todo dia na janela das 10 às 10h10. Então, ele tem uma janela, ele não tem um horário específico, é uma janela. Essa janela, na ferramenta Profit, vocês podem encontrar em Ferramentas, Análise, PETAX. Então, assim que sai essa janela, entre 10 e 10 e 10, vamos capturar o preço do dólar à vista. O preço do dólar à vista, ele é o preço que nós vamos inserir na trade calc de dólar. Então, os nossos cálculos, eles valerão da hora que sair a Petax hoje, até a hora que sair a Petax de dólar amanhã. No caso, amanhã não, porque amanhã é sábado. No caso, segunda-feira. Então, os nossos cálculos, eles vão das 10 até as 10 do dia seguinte. Por isso que é possível a gente fazer a operação de abertura, conforme vocês estão acompanhando aqui na nossa live. E para o índice, o que nós precisamos capturar? É a hora que o Banco Central emite a PETAX, então eu sempre vou deixar a tela da PETAX aberta, e a hora que ele emitir a PETAX, eu vou capturar o preço que o índice estiver naquele momento. Então eu vou capturar junto. Saiu a PETAX, eu pego o preço do índice também. E o preço do índice é o que a gente vai abastecer a trade calc do índice. Bom, por que isso acontece? Índice e dólar, eles têm alguma ligação? Não, não tem ligação. O que acontece é o seguinte, o índice futuro, ele é derivado do mercado à vista, do nosso índice à vista, né, o IBOV. O IBOV nada mais é do que um conjunto de empresas que vão compor esse índice. E essas empresas, elas também iniciam o pregão entre 10 e 10 e 10. Então o que a gente faz? A gente só junta o útil ao agradável para não precisar manter um monte de tela aberta para poder fazer uma captura independente. Então é por isso que nós capturamos o índice no exato momento que a PETAX é enviada para o mercado. Então, 9h57, daqui a pouquinho, às 10 horas, vamos entrar na janela PETAX e ele será, né, os 10 minutos principais do dia. Por quê? Porque a gente não pode perder o time, a gente tem que estar acompanhando a PETAX e acompanhando o preço do índice. A hora que sair, a gente faz a captura. Tá? Então são 10 minutos aí que a gente tem de alta atenção aí no mercado. Fala, parceiro, dia, vamos nessa. Já fizemos operações hoje de abertura, daqui a pouquinho, cálculo do dia. O mercado hoje está mais perto da estabilidade. Em relação ao problema com a China respondeu, né? Respondeu a taxação dos Estados Unidos, que já está em 145%, e a China já taxou em 125%. Ele já também, né, o pessoal lá da China, já falou que em uma guerra comercial ninguém ganha. Então isso aí que a gente pode começar a entender, que começa a querer montar, né, uma possibilidade de uma rodada de negociação. Vamos acompanhar
os próximos capítulos. O mercado americano hoje está trabalhando mais perto da estabilidade. Temos o S&P trabalhando no 0 a 0, Dow Jones subindo 0,13 e Nasdaq caindo 0,09. Então o mercado está bem perto do 0 a 0, que a gente consegue entender aí que é um mercado mais lateralizado. O dólar, eu estou com um ponto apregoado de compra, não sei se ele vem ou não, né, mas de qualquer forma é uma região que eu tenho interesse de compra, que é a Petax mensal oficial do mês, né? Ela está passando lá no 5,742. Se o dólar acontecer de dar uma queda, né, de forçar o movimento de baixa, a região do 5,742 eu quero fazer a compra. O dólar que está brigando entre as Petax mensais do mês retrasado e mês passado. Então está entre o 5,884 e o 5,831. Agora sim, estamos entrando na janela Petax. Então, lembrando que o Banco Central ele não tem um tempo certo para enviar a Petax, é uma janela de 10 minutos. Então, ficamos aqui de olho com a Petax e o outro olho no índice. Assim que sair a Petax, capturamos o preço do índice e aí começamos a fazer os cálculos de hoje. Já estou excluindo todos os selecionados aí da minha tela, porque agora vai começar a marcação dos novos pontos de hoje. Não vou tirar a linha vermelha por ser a Petax mensal, tá? A Petax mensal a gente sempre deixa, ela é gerada no último dia útil do contrato, tá? É quando ela é gerada na rolagem, então ela eu sempre deixo aí de histórico para que a gente tenha na mão essas informações, onde foram os pontos de defesa do mercado mensal. O índice está caminhando para deixar esse rotation dele entre esses dois retângulos, que a gente já tinha ele na mão desenhado, este um pouco mais azulado e o outro um pouco mais esverdeado. Eu só faço isso para poder ter uma base do cálculo que será feito no dia. Ah, mas é só para ter uma leitura aí do que o mercado está oferecendo nesse primeiro movimento de mercado. Vamos ver que daqui a pouquinho a gente já tem o cálculo do dia. 10:01, temos até 9 minutos para o Banco Central emitir a Petax. O dólar com mais volume, né, do que o índice. O dólar parece que é um movimento estreito, mas é um movimento razoável, né, 40 pontos. É, parece pouco porque esses últimos dias aí com tanta volatilidade, 40 pontos parece fichinha aí para o dólar, mas é uma volatilidade boa. 10:03, temos até mais 7 minutos. Ferramenta de Petax pode ser encontrada aí na plataforma Profit, na aba Ferramentas, Análise Petax. Cento e vinte e sete mil 040, tá? A captura do índice 127.040. Olha como funciona aqui o programa, tá? Então, ó, 127.040 é o preço que nós capturamos.
Então eu vou colocar ele aqui, ó, 127,040. Enter. Digite a taxa de juros anual, né? Isso aí é a Selic aqui no Brasil. Ela está em 14,25. Enter. Pronto. Todas as vértices de juros já estão prontas na tela. Tá? É isso que a Trade Calc faz para nós. Então vai otimizar o nosso tempo e não precisamos fazer todo o cálculo manual. Agora o processo é passar essas vértices, né, gerada aqui com a Trade Calc, colocar ela dentro do nosso gráfico. Então, primeira vértice, 127,098. Segunda vértice, 126,981. Terceira vértice, 129,030. Próxima vértice, 127,324. Próxima vértice, 128,272. Próxima vértice, 125,819. Próxima vértice, 126,756. Próxima vértice, 125,080. Próxima vértice, 126,165. Última vértice, 130,736. Vamos identificar os pontos. Então, ponto vendedor, região superior, região vendedora, juros de longo prazo. Zona de rotação, região de distribuição, região de lateralização. Região compradora, que é a região de curto prazo. Então, o que eu tenho interesse de fazer aqui? Tenho interesse em comprar o índice aqui embaixo, na região dos 125,820. E lembrando que a melhor compra, a melhor alavancagem seria se o índice viesse buscar o 125,080. Para cima, eu tenho ponto de venda em 128,272 e tenho a segunda melhor região de venda no 129,030. Então, o que vai acontecer? Quando o mercado chegar perto dessa região, a gente vai olhar como é que está o cenário do mercado. Tá? Então, estou identificando aí para poder entender quais são os pontos que a gente busca operação. Índice identificado. Vamos identificar agora dólar. Dólar, o preço que nós vamos inserir é a Petax. Então, vamos olhar. Petax do dólar, ela está em 5857,30. Então, dólar, Petax. Petax do dólar, 5857,30. 5857,30. Tá? Aqui é ponto, não pode usar vírgula na primeira linha. Vou apertar o Enter. Taxa Selic, valor 14,25. Taxa de juros americana, ok, ele ainda está trabalhando com 4,25, que é a taxa de juros vigente lá fora. Pressiono Enter e todas as vértices já estão calculadas aí para a gente. Então, mesmo processo. Qual que é o nosso trabalho? Colocar dentro do gráfico. Então, vamos agora olhar o dólar e vamos olhar quais serão os pontos que a gente vai operar. Dólar, primeira vértice de juros. 5859,64. Próxima vértice, 5868,55. Próxima vértice, 5.906,09.
Próxima vértice, 5.808,91. Próxima vértice, 5.846,08. Próxima vértice, 5.841,06. Próxima vértice, 5.892,15. Próxima vértice, 5.822,66. Última vértice, 6.003,73. Vamos lá, vamos à identificação, né? Então, dólar, região de rotação, é a região do meio. Só arrumar aqui a tela. Região de rotação, região do meio. Região compradora do dólar, 5.822 a 5.808. Rotação, ela está de 5.841 a 5.868. O dólar, ele está em uma ponta vendedora, ele está na região vendedora. O que a gente tem que tomar cuidado com o dólar? Se o dólar começar a ficar para cima desta região que ele está trabalhando, aí ele vai começar a utilizar essa região que é vendedora, ele vai começar a utilizar como compradora. Se ele começar a utilizar como compradora, quem ele tem para buscar? Lá em cima, os 6.003,73. Então, lá é o melhor ponto de venda que eu tenho. Se o mercado conseguir tocar naquele ponto, é um ponto importantíssimo de venda. Se o dólar conseguir tocar aqui embaixo, no 5.808, é a minha melhor região de compra. Posso trabalhar na zona de rotação? Posso, mas o meu stop também é alongado. Então, eu tenho que tomar cuidado para não alavancar a mão aqui, né? A ideia do trade nunca é pegar ele indo, né? É pegar ele na borboleta, pegar ele voltando. Então, por isso que eu não olho a possibilidade de comprar no 5.906 para subir. Mas eu vejo que se ele me der a oportunidade de chegar lá em cima, eu quero vender e trazer aqui dentro da região de rotação. Tá? Então, minha melhor região de venda lá em cima no 6.003. Eu posso vender o dólar antes, né? Vender ele aí no 5.906? Posso, mas seria pelo menos legal o dólar tentar romper essa região, não conseguir, voltar a trabalhar para baixo dela, testar novamente de baixo para cima, e aí eu pegaria esse ponto de venda mirando na segunda linha da região vendedora. Seria um trade de 5.906 a 5.892. Tá? É isso que a gente tem. Então isso aqui é como funciona a Trade Calc. Note, a gente não perde tempo fazendo todo o cálculo, não perdemos tempo definindo regiões de compra, venda e de rotação, e conseguimos trabalhar apregoado, porque a gente sabe qual é o limite máximo de risco que a gente tem no dia, tá? Então, dólar, para ser feliz, é lá em cima no 6.003. Para vender ele, para baixo dos 5.906, ele precisaria testar essa região mais algumas vezes para garantir que está entrando de fato venda. Vendeu em uma linha, saída na outra. Comprou em uma linha, saída na outra. Stop atrás da outra linha. Então, por isso que a gente fala de trabalhar sempre nas extremidades, porque nas extremidades, o que acontece com o stop? Ele é muito menor. Então, ele vai ser um dia de paciência, aguardar o mercado chegar na região, acionar a região, stop é pequenininho e alvo é longo. Alvo das pontas, o alvo é o meio. Então, se a gente está posicionando na ponta, o nosso stop é pequeno e o nosso alvo é grande. Então, mesma coisa lá da ponta superior. Mesma coisa para o índice aqui na região compradora, mesma coisa para o índice na região vendedora. Né? Então, a gente tem aí, né, para a gente entender, o que seria o stop de uma venda do índice? Stop de uma venda do índice, ele seria para cima da última região de cálculo. Então, quanto mais para cima eu consigo vender entre essas duas linhas de cálculo, menor eu tenho o stop. E o meu alvo? Meu alvo é longo, porque o meu alvo é aqui para dentro da zona de rotação. Stop curto e alvo longo. Tá? Turma, então é isso aí. Definimos já os pontos de hoje, já sabemos onde temos os melhores trades aí para a gente poder fazer. 10 e 19, estou à disposição de vocês aí no WhatsApp e no suporte também via Instagram. Agora é só esperar o mercado chegar nas nossas regiões para que a gente consiga cair para dentro e fazer um bom trade. Valeu pela companhia mais um dia. Segunda-feira estaremos juntos. Estou à disposição para qualquer dúvida que tiverem. Quem não tem a Trade Calc ainda, tira print da tela para poder trabalhar hoje.
E para quem ainda não tem e quiser adquirir, só me procurar no Instagram, lá no nosso perfil, no Fluxo com Dan, e a gente bate um papo, eu ajudo vocês. Tamo junto, excelente fim de semana em família, o que precisarem estou à disposição, fiquem todos com Deus, um grande abraço. Tamo junto.